vocês? Já faz bastante tempo, né? Desde o nosso último encontro aqui, tem acontecido muita coisa. A rotina ficou uma loucura, sabe? Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre isso, mas eu só queria dar continuidade mesmo aos nossos pensamentos, né? Os nossos últimos vídeos nós falamos sobre a fé, a esperança, e eu acredito que a gente tenha entendido que são coisas fundamentais para a jornada e para a fé cristã. E talvez a gente se pergunte, será que existe alguma coisa mais importante do que isso que já foi citado? Ou, em outras palavras, existe algo que seja maior do que isso, que já foi dito, né? Quando nós lemos 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, de forma inspirada, com certeza, ele vai dizer, olha, depois de tanta coisa que vai acontecer na sua caminhada cristã, três coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior deles é o amor. E talvez você esteja se perguntando, mas se a minha fé manifesta a minha fidelidade por Deus, como o amor pode ser mais importante do que isso? E talvez você esteja se perguntando, espera, mas se a esperança demonstra a maneira com que eu me aproximo do Senhor, não agora mais fundamentado naquilo que eu estou vendo ao meu redor, gerando expectativas em cima de circunstâncias, mas de fato me agarrando a uma viva esperança, manifesta a pessoa de Jesus Cristo, como o amor pode ser mais do que tudo isso. Cara, e talvez a resposta seja bem mais simples do que a gente pensa. E eu não sei você, mas a minha fidelidade pelo Senhor em algum momento não foi como eu achei que deveria ser. A minha fé, ela fraquejou. Eu não sei se você já passou por essa situação ou por algum momento da sua vida onde você julgava ser ou ter chegado a um patamar de fervor e de fidelidade ao Senhor, onde você praticamente se sentia intocável, onde você achava que mais nada poderia te tirar do centro do equilíbrio da sua vida cristã e de repente, bum, aquele choque. E a primeira coisa que você se enxerga fazendo é algo que quebra a sua fidelidade para com o Senhor. Você disse para o seu líder, conta comigo até o final do ano, e de repente deu 3 meses e você não queria mais. Sabe, você falou para pessoas, olha, quando você precisar pode contar comigo, mas de repente você se viu, entre aspas, quase que traindo a promessa que você fez, porque você passou por uma situação tão intensa e tão difícil que parece que a sua fé não conseguia te sustentar ali. Eu te pergunto, foi o que então que te sustentou? E eu não sei você, mas eu já passei por situações da minha vida onde aparentemente a melhor escolha era voltar atrás, era retroceder. Aí parece que as esperanças tinham todas ido embora e não fazia mais sentido permanecer ali esperando alguma coisa acontecer. Talvez a opção A, B, C e D e E, que são todas as alternativas anteriores, é melhor abandonar, é melhor voltar atrás. Larga isso, porque que você continua esperando? Não existe mais esperança para você. Então, se não tem mais fé que te sustenta, não tem mais esperança que te faz permanecer, o que foi que fez você chegar até aqui? E eu te asseguro, sem sombra de dúvidas, que foi o amor. Quando a gente olha para a caminhada dos discípulos, os alunos, os seguidores de Jesus, a gente percebe que em algum momento eles passaram por isso. Quando Jesus expõe o maior símbolo da nossa fé, ou talvez um dos maiores, que é o sacramento da ceia, o memorial de crer que ele veio em carne, que ele morreu por nós e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A palavra é muito dura, todo mundo começa a ir embora. A fé daquela galera é abalada porque eles pensam assim, ninguém pode suportar uma palavra tão dura como essa. E Pedro, ele fica incomodado com aquilo, ele diz assim, Senhor, e agora o que a gente vai fazer? Se a nossa fé precisa passar por esse momento
tão desesperador. Qual que é a alternativa para nós? E Jesus diz assim: cara, se você acha que a alternativa é ir embora junto com eles, então vai. E aí Pedro, com certeza não movido pela fé e não movido pela esperança, mas movido pelo amor que ele tinha por Jesus, ele disse: Senhor, mas para onde é que nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida. E sabe, a grande verdade é que Pedro podia ter se comportado como a grande maioria se comportou ali, mas quando a gente entende um amor de verdade, a gente entende que não existe outro caminho, não existe outro lugar onde a gente quer estar se não for com Jesus. E a fé de Pedro fraquejou ali, mas o amor não. E teve um outro Pedro que não conseguiu suportar o dia mal e ele perdeu a esperança de permanecer. Ele disse: talvez seja melhor voltar para a pescaria. E no momento em que ele decide retornar, você pensa: ah, eu sabia. Ninguém consegue amar Jesus o suficiente a ponto de aguentar duas crises, uma de fé e uma de esperança. Tá vendo? Até Pedro voltou atrás, é verdade, mas o amor de Jesus encontra ele de novo. Agora não é Pedro mais dizendo para Jesus, Senhor, eu te amo. Agora é Jesus dizendo para Pedro, Pedro, eu te amo de volta. Sabe, e você conhece a história? Quando Pedro está negando Jesus, ele está se esquentando ao redor de uma fogueira, esperando um julgamento que está acontecendo ali dentro do seu melhor amigo. E quando uma das pessoas que está ali ao redor daquela fogueira olha para ele e diz assim, eu conheço você, você é um deles. Ele diz, não, 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 eu nunca conheci esse homem. Ele tem o seu momento de cair na real, ele chora amargamente. E o resultado disso é voltar para a pescaria. Quando Jesus vai encontrar ele, ele tem ali uma fogueira acesa, com pães e peixes assando. Isso para mim é tão lindo que Jesus ele sabe das nossas limitações e da nossa sinceridade. E ele cria exatamente o mesmo cenário onde Pedro cai para que Pedro fosse de fato restaurado. E ele cuida disso com tantos detalhes que ele não esquece nem da fogueira. E a pergunta de Pedro, a pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Olha só, quando Jesus questiona o amor de Pedro, ele não aponta para trás. Pedro, tu me amas? Então por que que você me negou? Não. Quando Jesus questiona o amor de Pedro, ele aponta para o destino. Ele diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E a mensagem que eu quero deixar para você é que talvez você esteja com a fé um tanto abalada. Talvez as suas esperanças não estejam tão sólidas e enraizadas como você gostaria que estivesse. Mas a palavra que o Senhor tem para você é: eu conheço a tua sinceridade. Eu sei da tua vontade de fazer certo. Eu sei que nem sempre a gente consegue, e eu tô dizendo isso de mim mesmo. Eu sei. Mas eu também sei que existe um coração aí que quer amar Jesus de verdade. E se você está entendendo essa mensagem que eu estou te deixando aqui, não é que tá ok você seguir a sua caminhada usando isso como um argumento ou um motivo, mas é você usar isso como um remédio que vai te colocar de pé, um remédio que vai te fazer permanecer quando a sua fé não estiver lá 100%. Lembre-se que você ama Jesus. É um remédio que vai fazer você permanecer quando as esperanças parecerem que estão indo embora. Lembre-se que você ama Jesus. E Jesus mesmo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu queria dizer para você, cara, eu sei como é difícil às vezes a gente olhar para nós e reconhecer que nós não somos quem nós gostaríamos de ser. Mas uma coisa eu te digo com certeza, quando o dia mal chegar, lembre-se que você ama Jesus. E para além disso, lembre-se que Jesus te ama. E ele te chama para compor novamente a fileira do seu exército lá no fronte de batalha, dizendo para você: a guerra ainda não acabou. Existem muitas pessoas precisando ouvir a mensagem que vai ecoar a partir dos teus lábios. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas.
Sabe, a minha oração é para que você encontre essa semana pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem para dizer para elas. Pessoas que talvez tiveram a sua fé ou a sua fidelidade estremecida. Pessoas que se decepcionaram consigo mesmos. Pessoas que se decepcionaram a ponto de perder as esperanças e querer retroceder. Mas pessoas que precisam se lembrar que de tudo isso, o amor é o maior. É o amor que nos faz permanecer e é o amor de Jesus que nos encontra e nos faz voltar para a mesa como filhos. Você quer saber qual que é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida é contar para as pessoas que existe algo que sustenta no dia mau. E esse algo é o amor de Deus. É o amor que te busca de volta. É o amor que te purifica, é o amor que te salva, que te restaura e que te coloca para sentar como filho, ainda que em outro momento você tenha carregado cheiro de porco. Lembra da história do filho pródigo? Pois é o amor que te traz de volta. Existe algo que definitivamente nos sustenta no dia mau, e esse algo é o amor de Deus por nós, mas é também a verdade que, se nós o amamos, nós sabemos que não tem outro lugar para voltar. Jesus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou de volta. Em breve a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre a nossa vida com Deus. Até lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus e se levanta para proclamar aquela mensagem que você carrega. Isso aqui não é jargão gospel. Isso aqui é uma verdade que eu quero que você entenda com todas as células e todas as fibras do seu corpo. Jesus te ama. Forte abraço, que Deus te abençoe.